Eu estou de verdade muito feliz em gravar esse episódio porque compreender a mensagem central desse vídeo hoje me faz viver a vida de uma forma muito diferente, de forma mais leve e de forma mais criativa. E eu espero de coração que essa mensagem chegue até você, que você consiga compreendê-la e que isso faça toda a diferença no seu momento atual e no seu novo ano. É comum nessa época do ano a gente querer fazer um balanço da nossa vida. Então a gente olha para todas as áreas e aí a gente vê onde a gente estava, onde a gente está hoje, o que a gente conseguiu conquistar e o que permanece igual. E a maioria de nós, às vezes, pelo menos em uma das áreas, a gente acaba frustrado, porque a gente não conseguiu chegar no objetivo que a gente estabeleceu ou que a gente pelo menos imaginou que estaria. Isso acontece porque muitas vezes a gente não consegue compreender como criamos esses resultados na nossa vida, nem os bons e muito menos os ruins. Certamente você já ficou super feliz e animado com a notícia de uma mulher que fosse próxima a você, que ela estava grávida. Mas eu aposto com você que passado um dia, uma semana, um mês, você não ficou ansioso e foi verificar se essa criança já havia nascido. E por que eu tenho tanta certeza disso? Porque é comum todos nós compreendermos como é o processo da gestação de um ser. Precisaria ali de pelo menos alguns meses para essa criança ser formada e assim ser possível o seu nascimento. Mas da mesma forma que existe um processo para a criação de um ser, também existe um processo para qualquer outra criação, seja boa ou ruim. Mas como a gente não compreende como é essa criação, a gente olha para a nossa realidade física, a gente não encontra o que a gente gostaria de ver e a gente se sente frustrado. Exatamente por a gente não conseguir compreender o papel dos nossos pensamentos, das nossas emoções e sentimentos e dos nossos comportamentos nos nossos resultados. Os nossos comportamentos são blocos construtivos da nossa realidade. Acontece que os nossos comportamentos, eles são influenciados diretamente pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. Então, os nossos resultados têm influência direta da nossa forma de pensar, de como nos sentimos e de como nos comportamos. Se essa informação é nova para você, ou se você já ouviu isso, mas não tem tanta convicção assim de que os seus resultados é reflexo do seu pensamento, eu quero te propor refletir sobre uma situação. Imagina uma pessoa que cresceu ouvindo dizer que dinheiro era difícil de conseguir e era privilégio para poucos. Ela não só cresceu ouvindo isso, como ela viveu essa realidade. Então, ela passou a realmente acreditar. Então, esse é o seu pensamento central, de que dinheiro é difícil de conseguir e é privilégio para poucos. Se ela tem esse pensamento, como ela se sente? Provavelmente ela se sente incapaz de conseguir dinheiro. Agora, como ela se comporta? Você acredita que essa pessoa ela vai ter coragem para empreender, para investir em algo, para se candidatar a uma vaga melhor? Se ela acredita que é privilégio para poucos, se ela se sente incapaz, qual é o comportamento previsível dessa pessoa? Provavelmente tem grandes chances dessa pessoa permanecer onde ela está e dela não se abrir para novas oportunidades. Você concorda comigo que a forma dela pensar influenciou a realidade que ela vive hoje? Essa é a constatação que a gente precisa chegar para a gente continuar desenvolvendo aqui a nossa compreensão. Agora, vamos imaginar que essa mesma pessoa, por algum motivo, seja porque ela leu algum livro, ela viu algum vídeo, ela viu o primo que cresceu nas mesmas condições que ela ter resultado, ela resolve desafiar essa crença. Num primeiro momento, ela precisa mudar aquele pensamento, aquela forma de pensar. Então, onde ela acredita que dinheiro é difícil de conseguir e é privilégio para poucos, ela precisa substituir esse pensamento por dinheiro é abundante e que ele está disponível para quem se dedica a obtê-lo. Ok, o primeiro nível, pensamento. Mas lembra que, pelo fato dela pensar que dinheiro era para poucos, ela se sentia incapaz de ter o dinheiro? Então, ela pensava e se sentia incapaz. Então, aqui, ela pensa que o dinheiro é abundante. Então, ela precisa se sentir capaz. Só que, qual que é a grande informação que a gente desconhece? E é por isso que o pensamento positivo ficou tão banalizado. O pensamento, ele usa a mente consciente. Ela é ágil, ela é analítica. Então, se eu falar para você, pensa agora você abrindo um papel e lá está escrito que você é o ganhador da Mega Sena. Você consegue pensar, porque a nossa mente consciente, ela direciona intencionalmente para onde a gente quer pensar. A gente consegue fazer isso.
Acontece que o sentimento, ele usa a mente subconsciente, o nosso corpo emocional, as nossas emoções. Agora, se eu te falar, sente que essa realidade está acontecendo agora. É difícil você sentir, porque você está vendo que a realidade não está acontecendo. Então, o pensamento ele é rápido e o sentimento ele é mais denso. Porque o pensamento, eu uso a minha mente consciente. Agora, o sentimento, ele é mais denso porque ele está na nossa mente subconsciente. As emoções já estão no nosso corpo. Onde o pensamento era sutil, o sentimento já é mais denso. Ele já começa a se materializar no nosso corpo, nas nossas emoções. Então, eu consigo pensar, mas eu sentir é um pouco mais difícil. Mas lembra que não era só isso? Porque eu penso que o dinheiro é privilégio para poucos, eu me sinto incapaz de ter o dinheiro e eu me comporto nessa direção. Ou seja, eu tenho a tendência de me manter onde eu estou. Da mesma maneira, acontece do lado de cá. Então, eu penso que o dinheiro é abundante e está disponível para quem se dedica a obtê-lo. Eu me sinto capaz de obtê-lo e eu me comporto nessa direção. Só que, assim como acontece um processo mais lento entre o pensar e o sentir, um processo mais denso, mais lento, também existe um processo entre o sentir e agir. Ele vai ficando cada vez mais denso, porque é cada vez mais físico. A ação, ela é física. Eu fazer uma ação sem esforço, de uma forma mais fluida, sem resistência, ela precisa de mais tempo ainda. Pensa comigo, se você dirige, você sabe que quando você começou a dirigir, as primeiras vezes, aquela ação física de dirigir, ela demandava muito esforço. E com o tempo, você foi fazendo isso de forma mais natural. Hoje é provável que você vai de um ponto para outro sem nem perceber como você chegou ali. Aquela ação se tornou consistente, fluida, sem você pensar demais para fazer ela. É por isso que, às vezes, a gente vê uma pessoa que tem uma vida saudável, consistente, é natural para ela recusar um doce, ela ir à academia todos os dias sem resistência. Ela não sofre tanto com esse processo. E, pelo menos para mim, que não tem esse hábito consolidado, ainda é uma luta ir para a academia, ainda é uma luta recusar um doce. Então, vamos fazer uma primeira conclusão aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Para a gente criar qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa alinhar o nosso pensamento com o nosso sentimento, com o nosso comportamento. Para qualquer criação que a gente deseja ter nessa experiência física, um corpo saudável, um relacionamento, uma família feliz, uma situação financeira estável, um trabalho que te dê realização, um bem-estar emocional. Todas essas criações, elas demandam a estabilização desse pensamento central. Porque, felizmente, o pensamento não acontece simultaneamente. Imagine se todos os seus pensamentos mais recorrentes acontecessem. Isso não é para mim. Pronto, isso não é para você. Estou vivendo algo bom, vai acontecer algo ruim. Pronto, aconteceu algo ruim. Porque quais são os seus pensamentos mais recorrentes em um dia? Imagina se todos eles acontecessem. Então, felizmente, para qualquer criação, eu preciso de uma estabilização desse pensamento, dessa ideia central. Então, todos nós sabemos o que a gente precisa fazer para ter um corpo saudável, para ter um relacionamento, uma família feliz, para ter uma situação financeira estável, para ter um bem-estar emocional. Mas porque mesmo sabendo de tudo isso conscientemente, a gente não consegue colocar isso em prática. Porque demanda essa estabilização. Apesar de pensar, eu preciso sentir e me comportar nessa direção. E isso requer tempo e paciência. Porque ao longo do processo eu vou ganhando compreensão de como fazer isso. Agora, quanto tempo eu levo para estabilizar esse pensamento até que ele se torne a criação na minha realidade física? Isso depende. Eu não sei o quão profundas são minhas crenças, o quão consistente eu estou no meu processo interno, para onde eu quero ir, qual frequência de pensamento, sentimento e comportamento eu preciso ter, o quão distante eu estou disso. Mas tempo não deveria ser a minha preocupação, porque aqui eu preciso entender a lei de causa e efeito. Para todo efeito desejado, existe uma causa correspondente. E toda causa se origina de um pensamento. Então, a minha responsabilidade deve ser com qual pensamento eu vou plantar. E me conectar emocionalmente por repetição com esse pensamento. Para que ele não seja mais um pensamento somente superficial. Para que ele se torne um pensamento internalizado. E assim as minhas ações se tornam fluidas
com consistência, sem resistência. Então, esse processo, ele exige consistência, porque eu preciso alinhar mente, corpo e coração. É como se eu precisasse descer uma energia. Então, aqui, essa energia está mais acelerada, que é o meu pensamento, e eu vou tangibilizando ela, primeiro no meu corpo, nas minhas emoções, na forma como eu me sinto, e depois no meu movimento, na minha expressão, na minha ação física. Essa causa é minha. Tornar esse processo cada vez mais consistente e eficiente é da minha responsabilidade, mas o efeito, ele é o desdobramento de tudo isso aqui. E aqui a gente precisa reconhecer que tem forças maiores que a gente desconhece, que não é possível caber em uma mente humana. E é por isso que eu acredito que o efeito é divino. O efeito é a graça que nos é concedida mediante as causas que intencionalmente nós escolhemos produzir. E vem de uma outra força maior, que a gente não conhece, que eu acredito que é Deus. Mas eu volto a afirmar, esse é um processo que leva tempo e paciência. Cada um de nós tem uma dificuldade maior em alguma área. Isso porque nós tivemos experiências e a partir daí formamos nossos pensamentos nos diferentes temas da vida, seja relacionamento, saúde, dinheiro, trabalho. Costumo pensar que a transformação da minha identidade diante da intenção que eu desejo viver, ela é como se fosse uma parada sem freio perfeita. Quando a gente está aprendendo a dirigir, que a gente precisa aprender a fazer aquela parada sem freio de forma perfeita para que a gente consiga passar no exame de direção, a gente vai ganhando a precisão de como fazer aquilo. Então, às vezes a gente pisa demais, pisa de menos. Então, esse processo de estabilização do pensamento é como se fosse uma parada sem freio. Com a prática, com o treino, a gente vai ganhando mais eficiência nessa habilidade. Você chegou até aqui, nesse momento, analisando os resultados que você teve nesse ano. Ou pode ser que você esteja vendo esse vídeo em um outro momento, mas ainda assim está analisando os seus últimos resultados. E você, nesse momento, ainda não está experimentando a sua intenção desejada, você ainda não está vendo fisicamente, na sua realidade física, os seus resultados desejados. Mas aqui eu quero te trazer um conselho que pode mudar completamente a sua percepção sobre esse momento atual. Mesmo que você ainda não esteja vendo a sua realidade física transformada, pode ser que você já se sinta diferente. E aqui deve ser aonde você deve se concentrar agora, porque esse deveria ser o nosso principal desejo, a transformação da nossa identidade. Porque é essa nova identidade que vai sustentar um resultado alcançado. Possivelmente você conhece algum caso de alguém que recebeu algum prêmio e perdeu esse dinheiro, alguém que tinha um bom relacionamento e ainda assim perdeu essa pessoa, alguém que conquistou o corpo desejado e voltou ao corpo anterior. Isso porque, mesmo a pessoa conseguindo, de alguma maneira, obter aquele resultado, ela não tinha uma identidade que sustentasse aquele resultado. Então, a transformação da nossa identidade deve ser o nosso maior objetivo, porque é essa identidade que vai conquistar e vai conseguir sustentar esse resultado. E como que você pode perceber essa mudança? Isso que eu gosto da prática de registrar pensamentos diários, porque no momento como esse, de balanço, mesmo que a gente não consiga ainda ver materializado a nossa intenção, às vezes já é possível a gente ver traços da mudança na forma de pensar. Então, eu sempre gosto de registrar algum pensamento que naquele dia me incomodou, alguma coisa que eu me senti desafiada em fazer, algum comportamento que eu senti resistência em mudar, porque nesses momentos de reflexão, eu olho para aquilo e talvez ali eu me depare com algo que eu tinha dificuldade e hoje eu já não tenho mais. Então, isso tudo indica que eu estou no caminho. Se você não tem esse hábito de manter esses registros de pensamento, você pode parar e se perguntar: como eu estou reagindo a situações semelhantes que antes me incomodava? Quais padrões eu já quebrei? O que antes me paralisava, que eu tinha medo e hoje já não me paralisa mais? Mesmo que eu esteja tropeçando ainda em algumas situações, com qual facilidade eu me recupero disso? Tudo isso indica a transformação da sua identidade e indica que você está no caminho dessa intenção.
Conhecimento é novo para você e você está fazendo esse balanço e ainda se percebe com as mesmas crenças, com os mesmos sentimentos, com os mesmos comportamentos, ainda assim esse momento pode ser importante para você, porque você pode começar a adotar essa compreensão para fazer um novo ano na sua vida. E viver a vida de forma criativa é escolher ser leve no processo, é manter a sua intenção em mente, mas a sua atenção no presente, porque é no presente que você vai fazer essa preparação do seu pensamento, do seu sentimento, do seu comportamento. Decidir intencionalmente por viver uma vida criativa e focada na transformação da nossa identidade é como decidir plantar uma árvore. A gente planta a semente, a gente rega, a gente é responsável por prover luz, prover as condições necessárias para o crescimento dessa árvore. Mas o brotar, o florescer, o frutificar é de responsabilidade da inteligência divina, é de Deus. E isso torna todo o processo ainda mais intencional e mais leve de viver.